Parece que uma das questões principais para alguém como João não é o fato de estarem sendo perseguidos, mas o fato de terem se tornado tranquilos demais. Eles se acomodaram, encontraram seu lugar na sociedade. E ele quer sacudi-los um pouco. Se João escrevia para aqueles cristãos que haviam começado a venerar os imperadores de Roma, isso ajudaria a explicar por que o último livro da Bíblia foi escrito. As visões pouco tinham a ver com profecias sobre o futuro, sendo isso, sim, uma crítica aos que haviam aderido ao culto imperial. Mas uma coisa ficou sem resposta: as imagens apocalípticas vívidas que povoaram a imaginação de milhões de cristãos durante séculos. Que significado essas visões poderiam ter para as igrejas de João? Talvez pouco tivessem a ver com o culto do imperador divino, e tudo a ver com as visões de um futuro aterrorizante. Para aqueles que viveram há mais de 2000 anos, suas visões dos 4 cavaleiros, do Armagedon e da besta podem ter tido significados completamente diferentes em relação a hoje em dia. Alguns as veem agora como sinais do fim do mundo, mas isso não é necessariamente o que João quis dizer. A palavra apocalíptico tinha uma ênfase diferente na época. Muitas pessoas, ao ouvirem o termo apocalíptico, pensam sobre o fim do mundo. Mas isso é apenas parte dessa grande tradição. Na verdade, houve outros apocalipses ou revelações escritas nos 200 anos anteriores. A característica fundamental da literatura apocalíptica é que ela alega revelar diretamente o desejo de Deus. É uma mensagem a qual nenhum mortal comum teria acesso. Não passam de histórias. Um ser humano visionário tem essa experiência reveladora, dramática, e pede ajuda a um ser celestial para que possa explicar o que ele está vendo e sentindo. Então, o Apocalipse se revela como histórias que descrevem essas experiências. O Apocalipse promete aos seus leitores uma fuga da dura realidade da vida cotidiana. Para os cristãos do século I, os escritos de João oferecem um mundo onde a fé triunfa. Eles prometem aos seguidores um mundo de Deus, seja no reino celestial ou no futuro próximo. E é um mundo no qual os fiéis serão recompensados pela sua fé, a justiça prevalecerá e a maldade será julgada. João estava em boa companhia. Alguns estudiosos acreditam que o próprio Jesus foi profundamente influenciado pela literatura apocalíptica. Uma das orações mais famosas do mundo parece compartilhar os mesmos temas do livro da Revelação. Quando os discípulos de Jesus lhe pedem para ensiná-los a rezar, então Jesus ensina a eles o Pai Nosso. E essa oração pode ser lida de forma apocalíptica. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. E isso implica que o reino de Deus ainda não veio para a terra, que a vontade de Deus não está sendo cumprida na terra. É como o livro da Revelação, onde Deus e Cristo são exaltados no céu. E o Pai Nosso pode até incluir sua própria besta. Com a chegada do reino de Deus, os poderes do mal farão tudo para combatê-lo. Então, temos as bestas, temos a ação do demônio e talvez este seja o significado do final do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Provavelmente livrai-nos do mal maior, do poder de Satã. Se Jesus usou imagens apocalípticas, por que não o seu discípulo João? Talvez essa tradição de escrita apocalíptica tenha ajudado a decifrar algumas das visões de João, como os infames 4 cavaleiros do Apocalipse. Esses seres apavorantes aparecem pela primeira vez num texto do Velho Testamento, o livro do profeta Zacarias.
Mas João não apenas copiou essas imagens. Seu talento foi atualizá-las para o século I. Em Zacarias, cada cavalo está ligado a uma determinada cor. João aproveita essa ideia, mas lhe dá uma nova conotação. Seu público, no século I, provavelmente teria entendido o significado das cores. Ian Boxall acha que pode desvendar o código de João. João parece tornar o significado das cores mais explícito. Temos um cavalo vermelho. Vermelho é a cor do sangue e, segundo a tradição, a cor daquela luxúria idólatra que deu a Roma sua dominância, mas às custas de muito sangue derramado. O cavaleiro sobre o cavalo negro parece simbolizar a fome e o desastre. O resultado da guerra. Há também um cavalo pálido, meio esverdeado, a cor repulsiva da própria morte. Mas um cavaleiro descrito por João, que monta o cavalo branco, tem um arco na mão. Esta sugestão de vingança está na mente de João. Ele acredita que virá das mãos de um inimigo declarado de Roma. Qualquer cristão comum sabia que o grande inimigo de Roma, a grande ameaça a Roma, no leste, o Império Parteno, tinha uma cavalaria que portava arcos. Os partenos estão a caminho e o resultado será a destruição desse império aparentemente inexpugnável. Mas os 4 cavaleiros não são as únicas imagens apocalípticas do livro. E tão famosa quanto elas é o Armagedon, o campo de batalha onde o Apocalipse diz que as forças do bem e do mal irão guerrear. Indícios arqueológicos mostram que essa imagem também procura evocar o ódio contra os romanos. Esta é Megido, no Vale Jezreel, atual Israel. Os arqueólogos acreditam que seu nome contém uma pista sobre o local do Armagedon. Em hebraico, Megido era na verdade Har Megido, a montanha de Megido. Daí temos Har Megido, Har Magedon e Armagedon. E realmente, em algumas das antigas versões do Novo Testamento, escritas em grego, Armagedon tem o som aspirado no início, que significa que era pronunciada com H. Originalmente era Har Magedon, e é muito fácil passar de Har Megido para Har Magedon. Este local tranquilo parece improvável para João escolher como o lugar da batalha do fim do mundo. Mas, na verdade, é inteiramente adequado. O Vale de Jezreel era o local mais sangrento da Palestina que João conhecia. Na época em que ele escreve, no século I depois de Cristo, já havia ocorrido 12 ou 13 batalhas em Megido ou no próprio Vale Jezreel. Napoleão supostamente teria dito: "Não há no mundo lugar mais perfeito para uma batalha que este." E ao observarmos esse vale, é fácil acreditar nisso. Os arqueólogos acreditam que também haja uma razão muito prática para João ter escolhido Megido como local da batalha. Naquela época, o lugar servia de base para um dos exércitos mais brutais do leste do Mediterrâneo, a 6ª Legião Romana. Sabemos que os romanos tinham um acampamento aqui, o acampamento da 6ª Legião. Estavam ali para exercer uma tarefa que caracterizou Megido através da história: proteger a área, controlar a passagem e as rotas de comércio. A 6ª Legião era conhecida por sua força e crueldade na batalha. Eles eram implacáveis.